Convido os amados para que abramos as nossas Bíblias. Em 1 João, capítulo 4, dando prosseguimento a essa série de pregações que temos feito em 1 João, já indo para o fim. 1 João, capítulo 4, leiamos dos versos 7 até o verso 12. 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. O tema da mensagem dessa noite é o dever de amar uns aos outros. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Amém. Façamos mais uma oração. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, porque ela fala ao nosso coração e revela a tua vontade para a nossa vida. Que possamos estar atentos àquilo que tu tens a falar a nós nessa noite. Usa a minha vida, abençoe a vida dos irmãos. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ano de 1865 foi um marco para a igreja protestante no Brasil. Alguns anos antes, um padre brasileiro, após o contato com a teologia protestante, com a teologia reformada, ele começa então a entrar em crise no seu ministério sacerdotal, ao se deparar justamente com a doutrina da salvação pela graça. Esse homem era José Manuel da Conceição. E foi então no ano de 1865 que ele foi ordenado ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana. Ele foi o primeiro brasileiro a ser ordenado um ministro. José Manuel da Conceição, ou talvez como alguns dos irmãos conhecem pelo nome do seminário, o JMC, como a gente costuma chamar, se tornou um pastor itinerante, percorrendo os interiores de São Paulo, do Rio de Janeiro, pregando a palavra de Deus. A vida missionária de José Manuel da Conceição poderia ser comparada a tantos outros missionários que deixam as suas casas e buscam cumprir a vontade de Deus. O que leva homens como José a ter tal dedicação? Um dos historiadores da nossa igreja, que escreve uma biografia sobre a vida desse homem, diz a seguinte frase: o reverendo Conceição possuía um alto grau o sentimento de amor ao próximo. Reverendo Conceição possuía em alto grau o sentimento de amor ao próximo. Devorava-o a paixão por almas. José Manuel da Conceição entendeu o dever do cristão de amar ao próximo. E é sobre esse amor que nós meditaremos nessa noite por meio do apóstolo João. Quando nós chegamos aqui nesse trecho da epístola de 1 João, nós estamos diante talvez do ponto mais alto dessa epístola. João já trouxe diversos ensinamentos importantes para nós sobre a encarnação de Cristo, sobre a luta, o combate contra o pecado, contra o mundo, sobre a fidelidade a Deus. Falou também sobre o Espírito Santo que é derramado sobre os crentes. Questões demasiadamente importantes. Porém, nesse trecho, e pela terceira vez na carta, ele volta a falar sobre o amor. Ele chama
a atenção dos seus leitores para o amor ao próximo. Mas o que difere esse trecho dos demais trechos que ele fala sobre o amor? Aqui talvez a principal diferença seja na ênfase, onde aqui ele vai falar sobre esse amor relacionado diretamente à natureza do próprio Deus e ao sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, gostaria que nós meditássemos nessa noite sobre o porquê que nós devemos amar uns aos outros. O que nos leva a demonstrar amor uns pelos outros e no que consiste tal amor. Então, em primeiro lugar, nos versículos 7 e no verso 8, nós aprendemos e entendemos que o dever de amar uns aos outros se dá porque Deus é a fonte e a origem do amor. Leiamos mais uma vez esses dois versículos. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O texto inicia com uma mudança um tanto abrupta do assunto anterior, da qual João estava tratando, sobre os falsos profetas e sobre os verdadeiros crentes. E ele inicia então o verso 7 falando: amados. Por algumas vezes ele já chamou os seus leitores aqui de filhinhos, uma expressão ali carinhosa desse elo de fé que eles possuíam. E em outros momentos ele usa esse termo, amados. Não é por coincidência que João chama os seus discípulos ali de amados, os seus leitores de amados, quando vai falar justamente sobre o tema do amor. Nós temos que lembrar que o apóstolo passou por grandes transformações na sua vida, desde o momento que ele foi chamado pelo Messias. Ele e seu irmão, Tiago, eram conhecidos como os Boanerges, filhos do trovão. Mas agora, ele é chamado e é conhecido como o discípulo do amor. Aquele a quem Jesus amava, conforme registrado pelo próprio apóstolo, lá em João 13, 23. João traz de volta, então, esse tema do amor, exortando a igreja, exortando o povo de Deus a amar uns aos outros. E por mais que não esteja aparente no nosso texto, mas os versículos 7 e 8, eles como se fossem aqui uma poesia, um texto formado de paralelos, semelhante às estruturas dos provérbios, e ele usa esses dois versículos para chamar a atenção a necessidade dos irmãos em amar uns aos outros. E ele então, trabalhando com ideias contrárias, como nós veremos, trabalhando com antíteses aqui, ele ensina acerca da fonte e da origem do amor. Primeira frase que nós temos aqui, então, a partir do momento da exortação, amemo-nos uns aos outros, ele vai explicar o motivo disso, e ele diz: porque o amor procede de Deus. A fonte e a origem do amor estão em Deus. Nós não conheceríamos o verdadeiro amor se não fosse por Ele. É Ele quem dispensa esse amor a nós. Se nós temos oportunidade de amar, seja os nossos familiares, seja os nossos irmãos, é porque a graça do Senhor é quem nos dá essa oportunidade. Em uma outra versão, nós temos que o amor é de Deus. O amor, ele não apenas vem de Deus, mas como ele tem a sua origem em Deus, o seu início no próprio Deus. O amor talvez seja um dos temas mais complexos de nós tratarmos nos dias atuais. Na realidade, desde a queda, esse amor é cada vez mais, e o conceito de amor é cada vez mais deturpado. E o que nós temos no mundo é apenas uma imagem distorcida do verdadeiro amor. Portanto, nós precisamos ter em mente que o verdadeiro amor procede e se origina em Deus. É como uma fonte que jorra água. É Deus dispensando o seu amor diante do seu povo. Por isso, é inconcebível a nós cristãos sonegar o amor ao próximo.
sendo que cada um de nós somos frutos desse amor eterno. Nós não temos outra alternativa a não ser amar os nossos irmãos. Na segunda frase, ainda aqui no versículo 7, ele diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor então chega a nós a partir do nosso novo nascimento. Ele nasce da parte de Deus. Na nossa transformação de vida é que nós compreendemos o real significado do amor. É no momento em que Deus transforma o nosso coração, no momento em que nós nascemos de novo, que nós compreendemos a essência desse amor. Conhecer a Deus aqui nesse texto, ele tem um sentido um tanto experiencial. Nós experimentamos desse amor, por isso nós conhecemos a esse amor, por isso nós conhecemos a Deus. E por isso nós temos então condições de praticá-lo. Nós somos alvo desse amor. E por isso então nós podemos responder de igual forma, porque nós experimentamos essa transformação de Deus por meio do seu amor. Portanto, nós conhecemos a Deus. E a partir do momento então em que Ele nos chama e se revela a nós, é neste momento em que os nossos olhos são abertos e nós experimentamos desse amor divinal. É que compreendemos o seu real significado. A frase seguinte, dentro desse paralelo, vai mostrar a antítese disso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. E é nesse constante contraste que o apóstolo, mais uma vez, nos mostra quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que têm a capacidade de amar, porque eles foram transformados e agora experimentaram do amor de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que praticam, e o amor que vem de Deus, pois conhecem a Deus. E o apóstolo encerra esse trecho aqui com a célebre frase, e o ponto talvez mais alto desse texto. Ele diz: Deus é amor. Deus não apenas ama. Deus não apenas contém o amor. O próprio Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. Por isso que nós não podemos simplesmente dizer: Jesus te ama. Mas nós precisamos entender que Ele é o amor em sua própria natureza. Isso implica em dizer, queridos, que toda a ação de Deus é uma ação amorosa. Quando Deus corrige o seu povo, Ele está corrigindo por amor. Quando Deus abençoa a sua igreja, Ele está abençoando por amor. Quando Deus destrói os inimigos, Ele está agindo por amor. Quando Deus julga os pecados do povo e disciplina o seu povo, Ele está agindo por amor. No entanto, nós não podemos pensar somente no amor aqui como natureza de Deus. João faz 3 afirmações sobre a natureza de Deus. Lá em João capítulo 4, verso 24, no Evangelho de João, ele diz que Deus é Espírito. Na própria epístola de 1 João, no capítulo 1, no verso 5, ele diz que Deus é luz. E tanto essa expressão de Deus é luz, que implica em dizer que Ele é santo, como Deus é amor, são afirmações que tratam do caráter de Deus. E são essas características do ser de Deus, da natureza divina, que se manifestam a nós na salvação e na libertação dos nossos pecados. Elas não se opõem, elas estão em perfeita harmonia em Deus. É pelo fato de Deus ser luz, dele ser santo, que Ele não tolera o pecado. E é pelo fato de Deus ser todo amor, que Ele salva os pecadores. Santidade, justiça, amor, caminham juntos, fazem parte do nosso Deus. Não há nada que se compare ao amor do Deus que é amor. Voltando para a nossa estrutura poética aqui dos versos 7 e 8, todos os paralelos culminam nessa frase: Deus é amor. E isso nos revela de forma magnífica a natureza de Deus, ou parte da natureza de Deus.
O amor é um sinal do novo nascimento. O amor procede de Deus. Não há como amar sem ser filho de Deus. Não há como não amar sendo filhos de Deus. Portanto, queridos, amemos uns aos outros, porque Deus é tanto a fonte quanto a origem desse amor. Mas o texto então prossegue. E no verso 9 e no verso 10, o apóstolo nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Além de nós sabermos que Deus é a fonte e a origem desse amor, nós passamos a entender também que Cristo é a manifestação perfeita do amor de Deus. Por que então nós devemos amar uns aos outros? Porque Cristo é a manifestação perfeita do amor de Deus. O verso 9 e o verso 10, eles iniciam de forma semelhante, né? Nisto se manifestou o amor, no verso 9. No verso 10 ele diz, nisto consiste o amor. E João fala aqui tanto sobre a revelação, quanto sobre a essência desse amor divino. E ele conclui então esse trecho com uma exortação sobre o dever de amar, mais uma vez, mas dessa vez trazendo algo prático. Dessa vez trazendo algo histórico, o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Nós vimos no trecho passado que o amor se origina no ser de Deus. E nesse nós vemos que a manifestação máxima desse amor é justamente a vinda de Cristo. Quando nós olhamos, queridos, para a história de Israel, nós vimos várias vezes em que Deus demonstrou amor pelo seu povo. Na libertação do Egito, na caminhada pelo deserto, nas conquistas das batalhas, no próprio envio do maná, na própria manutenção do povo, mesmo passando por tantos cativeiros. Porém, todo esse amor demonstrado era apenas um apontamento para aquilo que haveria de vir, o próprio Cristo. Nós também podemos olhar para a história da igreja e vermos várias vezes em que esse amor incomparável foi derramado. Na Reforma Protestante é um exemplo. Na vida de homens que foram levantados por Deus e foram sustentados por Deus para pregar o Evangelho. Mas tudo isso se dá porque provém do próprio Cristo e do sacrifício do próprio Cristo. Cristo, portanto, é a manifestação suprema do amor de Deus. Ao olharmos, então, com cuidado aqui para o verso 9, nós vamos perceber que João já disse algo semelhante em seu Evangelho. E se dá porque esse texto do verso 9, ele está muito ligado ao próprio texto de João 3,16. Texto que é conhecido de todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No conselho eterno de Deus, o Filho então foi enviado pelo Pai para morrer em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus, para pagar o preço que nenhum de nós suportaríamos pagar. E o verso 10 afirma, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, de uma vez por todas, Cristo nos cobriu, propiciou, satisfazendo a justiça de Deus, derramando o seu sangue em favor de nós. Uma vez que Adão pecou, e Deus então, em sua obra de amor, decide nos salvar, era necessário que uma dívida fosse paga. Cristo então se sacrifica por nós, recebe a nossa culpa, sofre as nossas dores, e tudo isso por amor a nós. Deus enviou o seu Filho, ou como nós lemos em João 3,16, Ele deu o seu Filho como sacrifício por nós.
Não há maior expressão de amor do que essa. Nós apenas vivemos porque vivemos por meio de Jesus. É por essa obra expiatória de Cristo, então, que nós somos salvos. E ainda no verso 10 ele diz: nisto consiste o amor. João fala então da essência do amor e ele diz, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. O amor não é algo que surge espontaneamente de nós. Ele provém do próprio Deus. Todo o nosso amor é apenas um reflexo, uma pequena amostra daquele que nos amou primeiro. Essa manifestação suprema do amor, então, nos ensina algo muito importante. O amor envolve sacrifício. Quando nós somos pais e passando isso pela terceira vez, a gente vai entendendo cada vez mais. Nós entendemos um pouco mais sobre o caráter sacrificial do amor. Nós não suportamos ver os nossos filhos doentes. Nós não suportamos ver eles passarem por necessidade. E a gente não mede esforços para vê-los bem. Nós nos sacrificamos por ele. Nós nos abdicamos das nossas vontades para atender às necessidades dos nossos filhos. Isso é um reflexo do amor de Deus por nós. Porém, mesmo sem os laços de sangue, nós precisamos estar prontos a nos sacrificar pelo nosso próximo. Nós precisamos estar prontos a atender às necessidades dos nossos irmãos em Cristo. O problema é que muitas vezes nós nem estamos dispostos a ouvir as necessidades dos nossos irmãos. E por isso nós precisamos refletir no dever que nós temos de amar uns aos outros. Deus manifestou o seu amor por nós, enviando o seu próprio Filho. Portanto, queridos, é dever nosso amar uns aos outros. Um outro motivo que nos leva, então, a entendermos essa necessidade que nós temos, esse dever que nós temos de amar uns aos outros, é porque isso é uma ordenança do próprio Deus. Verso 11 e verso 12 nos diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por enquanto, fiquemos aqui no verso 11. João usa um argumento lógico muito interessante para nos mostrar que nós devemos amar o nosso próximo. Ele fala, olha, se de tal maneira Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. No verso 11 e no verso 12, nós vamos ver essa condicional aqui, esse se. E eu queria chamar a atenção porque quando nós trazemos essa condição para o português, a gente perde um pouco da característica da língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento. Quando a gente vai para o grego, existem vários tipos de condicionais diferentes. E esse se Deus de tal maneira nos amou, não é uma condição assim, poxa, talvez Ele tenha nos amado. Não. Aqui traz um aspecto de certeza. A Nova Versão Transformadora traduz da seguinte forma: visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. É certo que Deus nos amou. É concreto que Deus nos amou. É real que Deus nos amou. E isso precisa ser, logicamente, nos levar também a amar uns aos outros. Esse si aqui desperta uma certeza. E João, então, traz esse argumento lógico, que nos mostra o dever de amar uns aos outros, se Cristo morreu por nós. E Ele morreu por amor. Não há outra coisa a fazer, senão também amar. E assim como Cristo amou sacrificialmente, nós precisamos também estar dispostos a nos sacrificar pelos nossos irmãos. 1 João 3,16, ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O amor consiste no sacrifício, nós vemos aqui mais uma vez. Diante, então, desse misericordioso amor de Deus para conosco, nós somos constrangidos a amar o nosso próximo.
E o verso 12 encerra esse trecho, encerra essa argumentação do apóstolo João, dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Algo que o apóstolo também resgata do seu evangelho, escrevendo dessa mesma forma lá em João capítulo 1, verso 18. Nós somente contemplamos aquilo na qual Deus revelou a nós, os seus atributos através da criação, a sua vontade por meio da sua palavra. E claro, o nosso exemplo maior, o próprio Deus encarnado, a pessoa de Cristo. Portanto, queridos, amar uns aos outros é também prova de que Deus permanece em nós. Porque se Ele está em nós e Ele habita no nosso coração, Ele nos ama e isso nos leva então a amar o nosso próximo. E o seu amor então continua a operar na nossa vida. Também no verso 12 nós encontramos um se amarmos uns aos outros. Aqui já é uma característica diferente. Nós estamos falando da nossa humanidade caída. Aqui é uma condição provável. Porque se Deus nos ama, provavelmente nós vamos prosseguir amando, mas nós falhamos. Nós, por muitas vezes, deixamos de cumprir aquilo que Deus quer de nós. Portanto, cumprir os mandamentos do Senhor, amando os nossos irmãos, produz em nós o aperfeiçoamento do amor de Deus. O texto nos diz que nós somos aperfeiçoados. Cada vez que amamos mais, nós amadurecemos, nós crescemos, nós somos então aperfeiçoados no Senhor. E é quando então nós aplicamos o amor de forma prática, que nós experimentamos o crescimento do Senhor. Já caminhando para a nossa conclusão nessa noite, muito se fala hoje sobre o amor. E há uma total deturpação do real significado do que é o amor. Amor é muito mais do que sentir. Amar está muito distante da libertinagem do coração humano que nós temos visto. Basta a gente ligar a TV ou entrar em qualquer rede social. Amar está essencialmente ligado ao sacrifício. Amar é se dispor ao máximo pelo próximo. Seja ele o nosso familiar, seja ele o nosso irmão da igreja local, seja um irmão do outro lado do planeta, ou até mesmo o meu vizinho que me incomoda às vezes. Preciso amá-lo. José Manuel da Conceição compreendeu esse amor. Ele foi movido por esse amor a sair pregando o Evangelho de forma tão dedicada, que em 1873 ele morreu, vítima de insolação, provocado por tantas e duras viagens nas quais ele fazia. Foi esse mesmo amor que moveu os nossos irmãos moravianos a se venderem como escravos nas Índias Ocidentais, a sacrificarem a sua própria liberdade para pregar o Evangelho e viver em comunidade ali com aqueles escravos locais. Queridos, esse texto ele não apenas nos convida, mas ele nos chama, ele nos convoca, ele traz uma ordem a nós. Como cristãos, nós temos o dever de amar uns aos outros. Como igreja do Senhor, nós precisamos viver em prol da vontade de Deus e assim amarmos uns aos outros. Que Deus possa aplicar sua palavra em nosso coração.